Tudo bem, gente? Eu falei no outro vídeo que eu ia explicar uma coisa como foi que meu ex-marido parou de usar erva maldita. Só que eu vi a entrevista do Eliseu e eu posso falar pra vocês, isso é real, gente. Isso acontece, sabe? O pai dos meus filhos ficou na faixa de uns 14 anos, eu acho, sem usar, porque ele fez o que eu vou contar. Por isso ele ficou, sabe? Para vocês que não me conhecem, eu sou Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira. E aqui eu falo de mulheres, filhos, criação dos filhos, abuso contra mulheres e crianças. E outras coisas que tiver assim na plataforma, eu falo também. Mas meu canal é voltado para isso, sabe? Então, como eu disse no vídeo anterior, nós precisamos muito mais do que uma Lei Maria da Penha. A gente precisa de apoio, tanto social, como político, emocional, psicólogo, sabe? Financeiro, porque a luta é grande. A luta é grande. Eu vou falar para vocês. Eu não lembro certo, acho que era em 1999 que aconteceu isso. O meu ex-marido, ele me traía, mas eu não sabia ao certo se era verdade. E quando eu soube ao certo que era verdade, eu peguei, no Fraga, eu fiquei muito nervosa, fiquei muito me culpando, eu fiquei sem pé, sem mão, sem cabeça, porque tudo que eu fazia era trabalhar, cuidar dos meus irmãos e dele, e dos meus filhos. Minha vida era essa, lutar pela vida de outras pessoas, sabe? Então, quando eu peguei ali essa traição, eu fiquei mal pra caramba, mal mesmo. E eu queria explicação, eu achava que eu era culpada dele ter feito aquilo, que eu tinha falhado em alguma coisa, sabe? E a gente passou umas 2 semanas mal, muito mal, sabe? Sem conversar direito, quando conversava era agressões verbais, e ele era usuário, ele foi aumentando a dose, cada dia, cada hora, cada minuto, sei lá, ele aumentava. Uma coisa que ele não fazia era usar na minha frente, mas dos meninos, e ele passou a usar. Então, 2 semanas para mim foi muito. Eu falei, eu não vou ficar mais. Eu não posso ficar mais aqui, eu vou me embora com meus filhos. E um dos meus filhos estava internado, sabe? Eu já contei a história dele aqui. Ele ficou internado um bom tempo na vida dele, coitadinho. Mas eu trabalhava no mesmo local que ele ficava internado, eu trabalhava no mesmo bairro. Eu passava roupa nessa época no mesmo bairro. Então, cada dia eu estava numa casa, mas dava para me visitar ele no hospital, sabe? E nessa época a gente não podia ficar com a criança no hospital, então eu só podia ver ele uma vez por dia. Eu ainda estava sofrendo com o que o pai tinha feito comigo. Então era muita coisa pesada mesmo para minha vida. E eu só queria afastar daquilo, eu queria sair dali de qualquer forma. E eu disse para ele que eu ia embora com os outros meninos. Aí quando eu disse isso, ele parece que ficou mais nervoso ainda. E ele começou a falar muita coisa e começou a usar isso. Eu falei para ele que eu ia embora, eram umas 5 horas da tarde. Quando foi mais ou menos umas 7 horas da noite, eu lembro que eu já tinha dado banho nos meninos e ia preparar a comida deles, já estava preparada. E eu dei banho neles para dar ele comida. Aí eu peguei, tava pegando a colchonete, que eu forrava uma colchonete no chão assim, para sentar eles, para eles comer, que depois eu pegava aquela colchonete e jogava no lixo, para não sujar o chão. Então, quando eu já estava arrumando as coisas para dar a eles janta, ele pegou, foi lá e pegou uma... Não posso falar o nome, mas vocês vão saber o que é. E saiu me arrastando para dentro do quarto. Minha casa tinha 2 cômodos e um banheiro. Ele saiu me arrastando para dentro do quarto e me escorou na porta do guarda-roupa das crianças e pegou e foi fazendo assim, ó. E aquilo
Ele batia ao redor do meu corpo, sabe? E ia batendo, batendo, assim, aquilo. Eu fiquei assim, gente, ó. Eu não tinha reação, meu emocional. Eu não sabia, eu nunca tinha passado por uma coisa tão. Eu fiquei imóvel, sabe? Pra mim, se eu respirasse, ele me acertava. Então eu fiquei assim, desse jeito. Não orei, não pedi a Deus, não tive nada. Não tive reação nenhuma, não tive sentimento. Eu fiquei assim, ó. E olhando bem dentro dos olhos dele. Então parece que ali ele assustou, ele largou o negócio, né? E foi pra fora. E ali, gente, eu agi igual um robô. Eu saí daquele lugar onde eu tava ali no quarto, já pus comida pras crianças. E sentei na mesa e fiquei olhando eles comer. Eu não tinha reação, eu não tinha nada. Parecia que aquilo tinha sido um filme, mas aquilo tinha sido real. Então eu peguei e fui pro... Depois pus as crianças para dormir. E ele ficou lá pro quintal afora. Eu achei até que ele tinha ido pra rua, sabe? Eu não conversei com ele, eu não falei nada, eu não vi ele dentro de casa, eu não fui no quintal. Mas pra mim ele tinha ido embora, tinha sumido. Que ele, né? Daí, quando eu fui fechar a porta, eu já tinha posto os meninos para dormir. Eu fui fechar a porta e deixei a luz do quarto acesa e deitei na cama. Quando pensa que não, eu vi a porta sendo aberta. E ele pegou, voltou para dentro e falou comigo assim: me perdoa, me perdoa. Eu não devia de ter feito isso. Ô meu pai, o que eu fiz com você e meus filhos? Me perdoa. E ali eu já estava tão assustada que eu não sabia o que eu ia falar. O medo era grande. De sair no quintal eu tive medo. Então eu fiquei... Eu tenho trauma até hoje desse instrumento. Eu não gosto nem de brincadeira. Que as pessoas brinquem comigo assim. Eu tenho um trauma mesmo. Então ele pegou e pediu perdão. Depois que ele pediu perdão, ele ficou ali remoendo e eu calada, calada, calada. E pensando, meus filhos estão dormindo, eu vou ficar quieta, que assim ele não vai fazer nada. E vai dar de manhã, eu vou pegar meus filhos e vou sumir. Meu pensamento era só isso. Então, aí ele pegou, foi pra cozinha, acendeu a luz, e daí um pouco ele voltou. Ele falou assim: você quer que eu te prove que eu tô te pedindo perdão mesmo, do fundo do coração? Você quer que eu te prove que eu te amo? Eu vou te provar. Aí eu lembro que eu falei assim: não precisa fazer nada não, só deita e dorme. Porque eu queria, pelo menos, ficar em paz. Se ele dormisse, eu dormia também, sei lá. Aí ele pegou e falou assim: não, eu vou provar pra você que eu te amo. E pegou o fósforo e fez assim, ó, pss. Na hora que ele fez assim, o fogo já voou todo no corpo dele. Ele tinha ido na cozinha e jogado álcool no corpo. E ali eu já assustei, na mesma hora eu assustei muito e já saí puxando ele assim pra cozinha, porque o meu medo, acho que eu tive medo de pegar fogo no quarto. Eu não sei o que que é, eu sei que eu agi por instinto de proteção. Sabe, eu puxei ele, já fui tentando pegar água da pia e jogar nele pra apagar ele. Quando eu vi o meu filhinho mais velho, tava na porta assim, entre o quarto e a cozinha, eu olhando aquilo, sabe, eu já puxei ele pra dentro do banheiro, joguei ele no banheiro e joguei a água pra água ir descendo, peguei meu filho, voltei, pus ele no canto assim e já fiquei desesperada. Quando pensa que não, ele começou, ai, 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 o pai dele, sabe, ai, 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 e eu olhando ali pro meu menino, falei, ô Senhor Jesus. Aí eu fui lá e vi ele, assim, sabe, já tinha, ele mesmo tinha desligado a água do banheiro, do chuveiro, e meu cesto de lixo tinha queimado, o ralo do banheiro queimou. Eu vi isso depois. Mas aí eu peguei, abri a porta, peguei aquele colchonete que os meninos tinham comido e joguei ele no quintal e falei com ele, deita aqui, que eu não sabia o que eu ia fazer com ele todo queimado. E uma vizinha muito amiga minha tinha a janela dela virada para minha casa. Ela já abriu a porta, a janela e já perguntou o que aconteceu. Eu falei para ela. Ela foi na rua, que isso devia ser umas 10 horas da noite. Nós não tinha telefone celular, nem residencial, então ela foi no orelhão
e ligou, tentando ligar para a polícia, para o corpo de bombeiros, sei lá, alguma coisa para me ajudar. E ela veio e falou comigo que não tinha conseguido, sabe? E que eu jogasse gelo nele. E ele, o marido dessa amiga minha, arrumou um amigo que pegou o carro e foi comigo levar ele para o hospital. E meu filho ficou na casa dessa amiga minha. Quando eu cheguei na policlínica com ele, eu não sabia o que eu fazia, sabe? Então ali na policlínica não podiam socorrer ele, eu não tinha levado R$ 1 comigo. Nem meu documento eu tinha comigo. E ali a policlínica já arrumou uma ambulância e já foi para outro hospital especializado mesmo em queimadura. Lá ele ficou 21 dias, eu acho, no CTI. E quando deu 3 dias que ele estava internado, a assistente social desse hospital me chamou para conversar. E perguntou para mim o que tinha acontecido. E eu falei o que tinha acontecido. Ela não acreditou em mim. Aí perguntei a ela por que ela não estava acreditando em mim. Aí ela falou assim, não, tem alguma coisa errada nessa conversa sua. Porque ele falou para nós assim, que ele estava acendendo uma churrasqueira e ele achou que a churrasqueira estava sem fogo, jogou o álcool e a churrasqueira pegou fogo e ele assustou e balançou a garrafa e o álcool foi no corpo dele. Ele falou pra gente isso. Eu falei, não foi isso. Foi essa história que eu tô contando pra vocês. Aí ali já ficou meio estranho, ficou meio esquisito comigo, eu fui embora. Trabalhei no outro dia, fui visitar meu filho no hospital, fui visitar ele no hospital e eles começaram a suspeitar de mim, que eu tinha feito alguma coisa. E aí eu peguei e falei pra família dele, sabe? Fui lá e falei, olha, eles estão suspeitando que eu fiz e não fui eu. Eu tenho consciência limpa que não fui eu que fiz, sabe? Eu ali, quando eu tô conversando com eles, aí meu filho mais velho virou e falou assim, foi o papai mesmo. Ele riscou o fogo assim, deu aquele fogão assim, minha mãe jogou água nele e ele depois saiu assim com o braço aberto, assim, gritando que nem um batoré. Ali eu tive um advogado de defesa. Ali foi provado que eu não tinha mesmo feito aquilo que todo mundo está suspeitando que era eu. Que eu que tinha feito, sabe? Mas ele estava muito alto, ele tinha usado muito mesmo. Então, pelo meu filho eu fui salva. Meu filho conseguiu mostrar que não era eu e eles acreditaram nele. E aí não fui processada, não teve uma investigação, não teve nada. Mas eu sofri muito. Eu falo que eu vou contar as coisas que eu não vou chorar, mas, gente, meu emocional ficou bem derrotado, bem passado mesmo. E eu cuidei dele. Ele saiu do hospital, ficou mais de 3 meses sem trabalhar. E eu trabalhando, cuidando dos meninos doentes. Levo um para o hospital, levo outro para o hospital, cuido dele dentro de casa. E ali ele pegou, como ele não estava podendo movimentar, como ele estava com os movimentos restritos, ele ficou 27 dias no hospital. Ele precisou de usar uma lã, uma lycra, sei lá, um macacão, sabe? Porque ele queimou muito aqui assim, e as pernas. Então ele não saía, ele não podia ir em lugar nenhum. Então ele ficou, eu acho que ele teve, o corpo dele saiu, aquele vício saiu, sabe? E ele não podia sair, ele não podia buscar, eu não ia comprar para ele. Então ele parou de usar e ficou um bom tempo sem usar, sabe? Só que ele fez isso, ele não pensou em mim, ele não pensou nas crianças, ele não pensou em nada, porque o que podia acontecer? Ele podia morrer e eu ia ficar presa. Se eu não tivesse a defesa do meu filho, eu ficava, porque todo mundo suspeitava de mim, ainda mais que ele contou uma história mentirosa. Então aí tá o Eliseu falando o que ele fez. Ele fez, ele vai pagar. Em nome do Senhor Jesus, ele vai pagar. Mas a tristeza que ele deixou. E o luto que a gente vive. Porque toda vez que eu vejo isso, gente, eu vivo de novo. Tudo que eu passo na minha vida. Por isso eu não vejo televisão, por isso eu não vejo jornal. Sabe? Porque toda vez que eu vejo um assunto assim,
vem logo machucando meu coração. A última vez que eu fiquei assim foi no caso do Henry, sabe? Daquele menininho. Agora, da Vani. Mas ele fez porque ele usou muito. E nós temos, gente, que ter uma educação social. Tem que ser uma educação cultural. Porque essa cultura do Brasil é que leva a acontecer as coisas que acontecem. Presta atenção se eu não estou sendo errada. É a cultura que nós vivemos. É que dentro da igreja o homem é isso, dentro do serviço o homem é aquilo, dentro de casa o homem é aquilo. É muita coisa boa o homem, e a mulher é muito sacrificada. A mulher é muito renegada. Eu já falei no vídeo antigo. Nós precisamos de proteção total, total, física, psicológica, financeira, emocional. Como que eu vou sair de um relacionamento assim se eu não tenho estrutura para dar meus filhos alguma coisa? Uma inscrita do canal colocou aí, ó, que ela tá indo morar sozinha com 2 crianças de 3 anos e uma de 5. Só para olhar as crianças dela, ela vai pagar R$ 750. Vocês entendem? A gente não tem para onde ir. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É isso que acontece. Então não é que a mulher é pilantra, que a mulher é sem vergonha, que a mulher quer isso, que a mulher deseja isso, que a mulher... A gente casa para ter família, a gente casa para ter um lar, a gente casa para ter uma... constituir uma bênção. A gente não pensa que a gente vai passar pelas coisas que a gente passa na vida da gente. Não. Ninguém quer o mal. A gente quer uma vida boa com o marido, com os filhos, para que os filhos sejam estruturados, para que os filhos sejam bênção também, que possam ter exemplo para ter um casamento bom também. Você entendeu? Eu sei que meus filhos são libertos. Eu sei, graças a Deus, eu sei que meus filhos não vão fazer a mesma coisa que o pai. Porque o meu filho mais velho tem 7 anos que ele está casado. E ele nunca levantou a mão para a esposa. Graças a Deus. Meus irmãos, a mesma coisa. Nunca. Mas a cultura de que o homem pode mais do que a mulher, isso também estraga. Isso também acaba com a nossa liberdade. Direitos iguais só da boca para fora. Direitos iguais só no papel. Porque, na verdade, na realidade, quando a mulher busca um socorro, ela é tratada como uma ninguém. A não ser que ela venha sofrer alguma coisa muito grave, sabe? Aí ela é retirada da sociedade, ela é escondida em algum canto. Enquanto aquele cara que fez as coisas continua livre. Vocês entendem? Ao invés dela ter a liberdade para ela viver a vida dela com os filhos, não, ela vai para um esconderijo para ter segurança. E ele continua livre. São poucos que são pegos e que pagam pelo que eles fazem. E no meu caso, quando acontecia coisas ruins, eles pegavam ele de noite, só levavam ele para dormir. Para ele acabar o efeito do vício, do álcool, de qualquer coisa ali. Para ele voltar mais calmo, ele voltava mais o cão. Porque na cabeça dele eu estava maltratando ele, eu não estava tratando ele como um homem. Então a menina morreu, ela não vai poder falar o que aconteceu. De verdade ela não vai falar, porque ela não está aqui para testemunhar. Mas quantas ainda vão ter que ter a vida ceifada para que o nosso Brasil acorde, para que o nosso Brasil vê o que realmente está acontecendo culturalmente. Isso é a cultura do brasileiro. Isso é cultura. Porque em outros estados aí, outros países, aconteceu a primeira vez, o cara logo vai pagar. E se ele tiver uma punição, ele sabe que ele não pode mais fazer. E aqui não, eles fazem 1, 2, 3, 4. E a lei que tá aí ainda é muito branda para esses homens, tá? Ô, gente, ó, fique na paz. Jesus abençoa você, viu? Que você possa ter segurança com seus filhos, para que você possa ter a liberdade de poder trabalhar, cuidar deles, crescer, sabe?
com muita garra. Não abandone seus filhos por nada, por nada. E outra coisa que eu aconselho, gente, vê bem quem você vai trazer para a sua vida. Tenha muito cuidado. O ditado para nós, mulheres que vivemos essa violência, o ditado antes só do que mal acompanhado, esse ditado foi feito para nós. Encaixa como luva, como uma touca, encaixa na nossa vida. Então, seja sábia. Cuidado com quem você vai trazer para a sua vida. Se você conseguiu libertar uma vez, cuidado, muito cuidado. Nada de carência, nada de emoção. Espera você ter uma estrutura para você conseguir a ter um novo relacionamento que seja sadio. Porque senão você vai pegar um relacionamento doente como o primeiro. Tá? A gente fica na paz, saúde e paz para todo mundo. Beijo no coração de vocês e que o Eliseu pague pelo que ele fez. Que é isso que ele tem que ser feito. Que ele pague na terra e também no céu. Porque isso não tem perdão. Fiquem na paz, fiquem com Deus, até a próxima.